E aí galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Geografia comigo, professor Cássio. E como de costume, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior. Então, módulos em mãos e vamos dar início à nossa correção, tá? Então, abra aí o módulo na página 379, tá bom? E lembre que a atividade vai até a página 381, tá bom? Então, primeira questão. Descreva como o colonialismo europeu está relacionado à existência de rivalidades e conflitos motivados por questões étnicas no continente africano, tá? No caso aí, o que acontece? No período do colonialismo, as potências europeias eles dividiram o continente africano, né? Esse no caso seria a partilha. O que vai acontecer? Eles não respeitaram os limites já existentes, né? E por sua vez acabaram aí unindo, digamos assim, né, tribos que eram rivais, ou separando tribos, a população de uma mesma tribo, tá? E esse problema, né, de conflito entre etnias, ele se intensifica, né, pós o período do colonialismo, quando os países começam a ganhar independência, mas eles continuam com as fronteiras coloniais estabelecidas no período colonial, ou seja, essa mudança, né, acabou intensificando os conflitos entre a população de diferentes etnias na África. Segunda, leia o trecho da notícia apresentado para responder as questões propostas. Com a maior taxa de crescimento populacional, a África deve responder por mais da metade do avanço demográfico de 2015 a 2050. Hoje, 41% das pessoas do continente têm até 15 anos e 19% têm de 15 a 24 anos. Também, de acordo com o relatório, metade do crescimento populacional do planeta nos próximos 35 anos vai se concentrar em 9 países: Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia e Uganda, ou seja, países com alta taxa de fertilidade ou que já têm grandes populações. Atualmente, quais os grupos de idade reúnem o maior número de habitantes do continente africano? No caso aí seria 41% da população, né, que ela é composta principalmente por crianças, né, com até 15 anos, e 19% da população seria entre jovens de 15 a 24 anos, tá bom? Ou seja, correspondem aí a mais ou menos 60% da população. B. De acordo com a notícia, qual é o papel da África para o crescimento populacional do planeta atualmente? No caso aí, a África apresenta a maior taxa de crescimento populacional e deve responder por mais da metade aí desse avanço demográfico entre 2015 e 2050. Terceira, o processo de colonização da África após a Segunda Guerra Mundial foi seguido por décadas de conflitos étnicos. Do ponto de vista político, para o continente africano, esse período foi marcado por, vamos lá, primeiro item, por regimes democráticos em todos os países. Esse item é falso. Próximo, por democracias frágeis, golpes de estados e guerras civis. O item correto é justamente este, tá bom? E hoje, por governos ditatoriais em todos os países. Houve, né, as ditaduras em alguns países, mas não em todos, por isso que este item aqui ele está incorreto, tá bom? Então o item correto seria o item 2, tá? Então vocês marquem aí. Próxima questão. Na República Democrática do Congo, a maior parte dos metais explorados sai ilegalmente do país e as milícias rebeldes são acusadas de escravizar populações locais para o trabalho das minas a céu aberto. A riqueza natural do país se traduz em benefícios para a população local? No caso, a resposta seria não, né? E você deveria escrever um texto justificando a sua resposta. Mas aí, né, só pelo próprio enunciado aqui, já dá para perceber que a população local ela acaba trabalhando de forma escrava, de forma forçada aí nessas minas. Então, no caso, a resposta seria não, tá bom? Quinta, leia a manchete e responda as questões a seguir. A manchete é: 21 anos após o fim do apartheid, a África do Sul ainda mantém vestígios e costumes dos anos do regime. O que foi o apartheid? No caso, o apartheid foi um regime político, tá, de medidas de segregação racial. B. O fim do apartheid significou a igualdade de direitos civis e políticos da população da África do Sul? Sim ou não? No caso, a resposta seria não, tá bom? Pois a igualdade de direitos civis e políticos não foi acompanhada por uma distribuição igualitária, né, de renda, como por exemplo,
C. Quem foi Nelson Mandela e por qual motivo, ao assumir a presidência, ele defendeu a criação da nação do arco-íris? No caso aí, o Nelson Mandela, ele foi o principal líder do movimento por igualdade, tá bom? Igualdade racial no país. E ao se tornar presidente, ele vai defender a criação de uma nação ao qual as pessoas de todas as cores tivessem os mesmos direitos. Por isso aí a nação arco-íris. Próximo. Escreva os principais motivos que vêm intensificando os fluxos migratórios, tanto internos como externos, no continente africano de modo geral. No caso aí seria a pobreza, os conflitos étnicos, as guerras civis, seriam um dos principais motivos que ocasionam esses fluxos migratórios na região. E para finalizar, o que eu estudei? A África é uma grande e coesa massa de terra com planaltos se iniciando próximo à costa e depressões no interior do continente. A África pode ser regionalizada dividindo-se em África Islâmica e África Subsaariana. Os países que compõem a África Islâmica apresentam populações predominantemente de origem árabe e adeptas do islamismo. Os países que compõem a África Subsaariana apresentam populações majoritariamente compostas por negros e grande diversidade de pontos de vista étnico e religioso. As potências imperialistas europeias dividiram o continente africano entre si, desrespeitando as fronteiras étnicas já existentes. A população africana é predominantemente rural, mas o continente vem passando por um rápido processo de urbanização. Os países da África subsaariana mostram evidentes desigualdades socioeconômicas. A herança de fronteiras imposta pelo colonialismo é até hoje sentida em razão de conflitos motivados por questões étnicas ou religiosas do continente africano. O apartheid foi um conjunto de políticas de segregação racial impostas pela minoria branca sobre a maioria da população negra sul-africana. E por último, diversos fluxos migratórios externos e internos são motivados por razões econômicas e conflitos no continente africano, tá? Então, feita aí a nossa correção, vamos dar início à nossa aula, tá bom? A nossa aula de hoje é ainda continuando falando sobre o continente africano, tá bom? Mas vamos falar um pouco aí sobre essas condições de pobreza e riqueza aí no continente e um pouco sobre o espaço econômico da África, tá bom? Então vamos lá. A pobreza, como vocês bem sabem, vocês já bem viram, já foi comentado com vocês, é uma situação que afeta grande parte do continente africano, principalmente, né, a África subsaariana, tá? Onde tem a maior parte da população negra, né? Justamente nesta região onde vai conter os piores índices de desenvolvimento humano do continente, tá bom? E aí, como nós já vimos também esses problemas, né, em relação a essa pobreza, estão relacionados a conflitos étnicos, a conflitos religiosos, né? O período colonial também, aí, como nós vimos, né? Onde eles dividiram o continente foi explorado, tá certo? Sem falar que atualmente existe um outro problema que seria a corrupção, né? Que não deixa esses países crescerem nem diminuírem, né, o índice de pobreza aí em várias regiões da África, ok? Boa parte dos países da África apresentam economias frágeis e baseadas no desenvolvimento do setor primário, ou seja, as atividades econômicas ligadas diretamente aí à exploração de recursos naturais, né, por exemplo, a agricultura, o extrativismo, ok? E aí o que vai acontecer? Né, esses países, por não terem indústrias tão significativas, eles acabam sendo nações, né, que vai depender de importações de produtos industrializados de outros países, tá bom? Um outro problema que acaba agravando também as condições da população seria a falta de infraestrutura, né, a questão de saneamento básico, como vocês podem bem observar, não existe. E para quem não lembra, né, quando se fala de saneamento básico, estou falando da coleta de lixo, esgoto, água tratada, tá bom? E como eu falei anteriormente, a corrupção é um grave problema, tá bom? E a má distribuição de renda, né? Todos esses fatores acabam fazendo com que as condições socioeconômicas da população africana, né, intensifiquem ainda mais, né? Ao pior ainda mais, tá bom? O espaço econômico
africano. A maioria dos países africanos prossegue seu crescimento econômico organizado em função da agropecuária, ou seja, da agricultura e da pecuária, tá bom? No caso aí, a agricultura, ela vai depender desses complexos de irrigação, né? Uma vez que o clima da região é bastante quente, né? Extensas regiões desérticas e regiões áridas que dificulta a agricultura, tá bom? No caso, a agricultura é muito importante porque vai empregar mais da metade da população africana, tá certo? A agricultura familiar e as lavouras de subsistência, elas ainda são fundamentais para a população rural, uma vez que a única fonte de renda, né, de alimentação dessa população é a agricultura, tá certo? No entanto, essa agricultura é bastante dificultada, né, devido aí à questão de solos férteis, como por exemplo, as grandes lavouras monocultoras, eles acabam se apropriando das regiões mais férteis e aquela população, né, a população mais pobre, eles acabam tendo uma dificuldade na produção agrícola por falta de terras férteis, por falta de água para irrigação, né? Ou seja, eles sofrem bastante, tá certo? No norte, né, que é a região mais desenvolvida, digamos assim, mais industrializada, também existe a produção agrícola, né? No caso dessa população, vai ser a produção, ela é adaptada às condições climáticas da região, né? Que ela se desenvolve principalmente aí no Mediterrâneo. No caso, nós temos a produção de trigo, né, e a produção de tâmaras, como por exemplo, e além de oliveiras. Já na região sul, né, que seria na África subsaariana, nós temos a produção de arroz, mandioca, banana, sorgo, tá certo? Vocês podem observar na imagem, cana-de-açúcar, o café, cacau, além de chás e flores, né, que são destinadas à exportação, para a venda aí para outros países, tá? E aqui nós temos a produção agropecuária da África, tá certo? Nessa região aqui, pessoal, do deserto, né, nas regiões desérticas, vai se desenvolver o pastoreio, tá certo? Pastoreio nômade, onde as populações ficam levando seus rebanhos de uma região para outra em busca de água e de alimento, tá? Nessa região aqui mais ao sul, né, que seria na África subsaariana, nós temos aí a produção de arroz, cana-de-açúcar, várias frutas cítricas, milho, tá? Caso bem distribuída, tá certo? Principalmente nessa região aqui, ok? E nessa região aqui, pessoal, é bastante comum a caça, a pesca, a coleta e a agricultura de subsistência, né? Ou seja, as lavouras estão consideradas mais nesses pontos aqui, ok? Pronto. Desafios da agropecuária africana, né? No caso, baixo investimento tecnológico, né? Só quem vai deter essa tecnologia na África são os grandes produtores, tá certo? A falta de incentivo governamental, né? No caso, dificulta também bastante aí o crescimento da agricultura, principalmente os pequenos proprietários rurais, e muitas famílias não têm onde plantar. No caso, aí, como eu falei para vocês, os solos mais férteis são destinados àqueles que têm um maior poder aquisitivo, né, os grandes proprietários rurais. E aí a população acaba ficando com as regiões com solos mais ruins, digamos assim, né, entre aspas, para a agricultura. Né, e a região, né, ele tem uma cultura, né, de criação de animais que são adaptadas a condições de escassez de água, né, como a criação de camelos, os caprinos também, okay, como vocês podem observar. E aí agora vamos passar para a exploração dos recursos minerais, né? Uma vez que é uma grande importância aí para a economia africana. Pessoal, nós vimos que a África é um país que a população, na sua maioria, é pobre. No entanto, o continente africano apresenta uma grande riqueza mineral, por isso que existe esse contraste, né, entre pobreza e riqueza no continente africano, tá certo? O subsolo africano tem várias jazidas, né, de recursos minerais, e essa riqueza é um dos motivos que levou as nações imperialistas a disputar essa região, tá? No caso, eles queriam esses recursos minerais. Na Guerra Fria teve também essa disputa, né, de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética, queriam também dominar, né, os recursos da região. E mais atualmente nós temos a China criando aí parcerias, tá bom, com
alguns países da África. Por quê? Porque a China precisa de matéria-prima, de recursos naturais. Em troca, a China ela faz investimentos em infraestrutura, como por exemplo na construção de estradas, escolas, né, em alguns países da África. Os principais minerais da África são ouro, prata, cobre, diamante e urânio, né, que são os recursos minerais mais raros, tá bom? Mas nós temos também uma grande produção de recursos energéticos, principalmente aí do gás natural e do petróleo, tá bom? E nas últimas décadas o que nós temos aí é a nacionalização das reservas minerais, ou seja, as reservas minerais que eram exploradas por outros países, né, que entre aspas pertenciam a outros países, se tornaram, né, nacionalizadas, ou seja, passaram a pertencer àquele país onde ela está localizada. No entanto, ainda quem continua fazendo a exploração são as empresas multi e transnacionais, tá? E aqui é só para vocês perceberem aí o espaço, né, do continente africano. Aqui seriam as regiões de exploração de minérios, tá certo? Essa parte em vermelho. E essa aqui seria a de petróleo e gás natural, ok? E aí você pode observar os vários minérios bem distribuídos aí pelo continente, né? Com exceção aqui dessa região do deserto, ok? E aí nós temos também o extrativismo e o comércio ilegal, né? E o principal extrativismo é o extrativismo mineral, como nós já vimos, e esses minérios acabam sendo explorados ilegalmente, tá certo? E vendidos no mercado negro, principalmente aí no mercado mundial de joias, tá bom? E aí um outro problema aqui, pessoal, é que as empresas têm esse comércio ilegal justamente para não ter que pagar, digamos assim, os impostos sobre o produto que está sendo vendido. E isso aí dificulta, né, o crescimento, o desenvolvimento desses países da África. E além disso, né, esses diamantes eles são explorados com a mão de obra escrava, ou seja, além da riqueza, né, ficar concentrada na mão de poucos, né, eles são empregados aí a mão de obra escrava, onde a população acaba tendo que trabalhar de forma escrava nessas regiões de exploração, tá bom? E também existem algumas regiões que são dominadas por milícias rebeldes, né, também utilizando mão de obra escrava, e sem falar da corrupção do próprio governo. E aí, pessoal, na África, né, digamos que a indústria não é tão forte lá, mas no entanto, nas últimas décadas, a industrialização começou a aumentar, tá certo? Em alguns países. Os primeiros países africanos vão conseguir a sua independência, né, entre as décadas de 1950 e 1960. E é nesse período que vai ser criado projetos voltados para a industrialização. No entanto, esses projetos eles foram mal executados, juntamente com a corrupção, tá? Acabou gerando aí, digamos que esses projetos não foram bem sucedidos, tá bom? No caso, o continente, no caso, vai apresentar o menor nível de industrialização, se tem uma grande dependência de produtos de outros países, né? E aí nós temos a presença de grandes transnacionais no país, né? Acabam explorando aí a mão de obra do país, ok? E aí, pessoal, os países mais industrializados da África estão localizados na África Islâmica, tá? No caso aí, essas indústrias são indústrias de extrativismo, principalmente aí do petróleo e do gás natural, ok? E só para finalizar, tem um comparativo da composição do PIB, né? Ou seja, do produto bruto de alguns países. No caso, o Congo, por exemplo, 18% do PIB, né, é graças à agricultura, 34% da prestação de serviços e apenas 47% do setor industrial. Já no Egito, será algo diferente. No caso, a agricultura, 13%, prestação de serviços, 56% e a indústria, 31%, ou seja, já é bem menor. E por último, nós temos a África do Sul, né, que nós temos a agricultura, representa 3%, serviços, 69% e industrial, 28%. Ou seja, a questão industrial, né, o PIB, ela vai oscilar bastante de país para país, tá? E aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e fica aí a atividade das páginas 393 e 394. Um forte abraço e até a próxima.